Enquanto você falava em Minas Gerais, e até um pouco antes, enquanto você falava do Jacatatu, também tinha dito isso de que não olhássemos, né, e estivéssemos falando de alguém de hábitos não civilizados, né? Absolutamente, não é isso mesmo. Mas eu sei que a partir desse tema, me deu uma curiosidade assim, sobre o que seria a cultura caipira. E possivelmente, o que eu tinha, assim, na minha memória, de filmes, de Mazzaropi, e tantas outras coisas, e aí entra a indústria, né, a indústria cultural, mas ao mesmo tempo também as canções ultra populares, etc. Eu descobri o seguinte, que a cultura caipira, ela nasce do sedentarismo do bandeirante. Quando o ciclo de ovo, ele se fecha, e aí então ele sai daquele movimento, né, que ele estava tendo então de circular pelas terras, de conquistar as terras, onde já não tem mais o ovo. A partir desse momento que ele para, ele se acomoda de uma forma, vamos dizer, onde ele está ficando o lugar, o território. Mas eu imagino que o pensamento dele era muito amplo. Não era uma questão de lote ou de gleba, era de alguma coisa que ainda, essa linha da terra, isso é algo que me veio à cabeça à medida que eu ia fazendo essas leituras fragmentadas. Era um tanto amplo que ele poderia, sei lá, se deslocar do Teófilo Otoni, por exemplo, para Monte Alegre de Minas, que é aqui perto, né? Então, o caminho para Ituiutaba, etc, etc. E outra coisa também, que também eu acho que vem desse exercício de pensarmos da cultura híbrida ou da cultura mestiça, enquanto ela está miscigenada, era ver que esse bandeirante, ele não era mais o português, né? Mas ele já estava então convivendo com Índia, ele já estava convivendo então com outras raças aí, que já estava essa questão mesmo difusa, né? Então isso um pouco me destruiu. Eu sou paulista também, do interior da região de Ribeirão Preto, uma pobre terra que hoje tem 38 mil habitantes, a cidade. Quando eu nasci nem sei quantos habitantes tinha. Então isso destruiu um pouco esse mito da coisa paulista, sabe? Assim, única, exclusivamente. E aí, claro, acho que é uma questão para a gente ver o caipira pré-industrialismo e depois do industrialismo, né? Uma coisa você falou nesse sentido. E aí entra, eu acho que esse pedaço, que também é novo, mas ao mesmo tempo ele é muito sedutor, através então das chamadas culturas populares, como a Folia de Reis. Em São Paulo a gente fala congada, ou congado. Aqui fala-se congado. Em São Paulo nós falamos congada, aqui fala-se congado. Eu gosto muito de ver essa festa, que ela inclusive desfila, eu moro no centro, né, da cidade. Eu gosto muito de ver, porque ao mesmo tempo que tem esse legado que vem então, dessa devoção pós-abolição, então para São Benedito, para Santa Efigênia, para Nossa Senhora do Rosário, os tipos comportamentais, seja dele ou seja dela, é completamente contemporâneo. O sarará, o corte do cabelo, sabe, na tatuagem. Então, tem um rito
extremamente bonito dessa interlocução entre o passado muito distanciado, sabe, através das vestimentas e elas feitas dentro, né, dessa ritualização das costureiras, a novena que dura 9 semanas até se chegar, e ao mesmo tempo um comportamento extremamente contemporâneo. E aí você ia falando de Minas Gerais, né, e daqui chegar ao Japão, mas Minas, aí eu volto também para os anos 80, Minas foi muito no momento que, por exemplo, a arquitetura brasileira em São Paulo estava muito ainda em cima daquele brutalismo da arquitetura de concreto dos anos 50 e 60. O Rio ainda vivendo uma ressonância da escola carioca do Lúcio Costa. Um grupo mineiro de jovens arquitetos, sabe, completamente independentes, e talvez eu dizer essa questão aí do centro, da periferia, e eles de formação, inclusive não necessariamente da UFMG, mas também na FAO-USP, o berço do Vila Nova Artigas, os arquitetos do modernismo e tudo mais, né? Eles falaram, não, a linguagem das curvas da igreja, né, da igrejinha da Pampulha, com o barroco aí do Aleijadinho, tem tudo a ver. E aí esse pós-modernismo que deu o que falar, né? O que é que eu, na verdade, eu estou querendo dizer? Um pouco assim, desejo da experiência, do laboratório, né? Que eu imagino que com as culturas, a gente, ontem eu falava de que, por exemplo, a universidade, a partir de uma fala, né, do professor Basmar, que ele dizia, né, assim, dos chamados analfabetos culturais, ele falava, ele fez uma citação que possivelmente um estudante de engenharia não se dedicaria a uma cultura artística, né? E eu já não penso assim. Eu já sei de diversos estudantes de engenharia que eles fazem poesia, eles fazem música, eles são interessados, sim, em cultura artística. Mas aqui a gente vive uma espécie de guerra de lugares, enquanto dois campos. Enquanto o campus da Santa Mônica, o das humanidades, então ali tem as artes, ali tem as letras, ali tem também as engenharias, sabe? E muitas das atividades acontecem. Uma pesquisa feita por uma professora do curso de psicologia e 3 estudantes interessadas em saber no campus do Moarama, onde tem medicina, psicologia, odonto, veterinária, agronomia, qual era, o que rolava. Então, na verdade, eu não cheguei a ver, eu vi apenas uma matéria publicada pelo jornal, vamos contar com o grupo na semana que vem, falava, jogava luz sobre o óbvio, e que o sertanejo, ali seria muito forte. Eu, particularmente, eu dizia ontem, eu disse isso, que o outro sempre me interessa, como uma diferença de chegar lá para não mudar as ações, mas, na verdade, conhecer as ações e como fazer interlocução com as ações. Teve um momento que eu achei muito legal, que para mim, Uberlândia e o Triângulo Mineiro é uma identidade cultural ainda em construção. É o outro que está falando, eu não nasci aqui, né? Porque é uma Minas mais nova da Minas Aleijadinho, tantas outras Minas, etc, etc, etc. Agora vamos abrir para vocês. Fala o nome do senhor, por favor. Meu nome é José Alcim, tá? Eu, na época, estava fora do país, eu vi uma coisa lá fora que falava assim, morar fora no Brasil
é muito bom, mas é uma merda. Morar no Brasil é uma merda, mas é muito bom. Eu cheguei à conclusão que a gente tem que consertar a casa da gente. Não adianta ser exilado, tem que ser. Não é só, tem que resolver aqui. Por nossa conta. Não adianta ficar esperando o Brasil, por nossa conta. Segunda coisa, qual foi a influência do Mazzaropi no Jeca Tatu? Ele, comicamente, se comunicou mais com o povo do que o Monteiro Lobato. Como foi essa coisa? E terceira coisa, o Napoleão, quando invadia, ele não tomava o povo tudo deles. Ele compartilhava e levava mais cultura do povo. Aproveitava lá, absorvia, e tanto que o império foi ficando muito grande. Será que a cultura já não tem que fazer isso? E buscar a cultura popular e ir agregando aquilo lá, podia transformar ele em globalização? Então, essa é a teoria. E a terceira coisa... Guarda. Eu penso, posso falar com você? A primeira eu acabei me esquecendo, porque era... Quem mora fora do Brasil? Sim, acho que eu disse tudo. Esse paralelismo que você criou aí é perfeito, né? Morar no Brasil, uma merda. Eu vi. Não, mas você que disse, então o que vale é um interpretante dinâmico. É isso que está valendo aqui agora. E é próprio do mundo das ideias, né? O Paulo Leminski tem uma frase um pouco citada, que é: pela circulação coletiva dos bens de invenção. Por que tem que ser dono de nada? Se colocou em circulação algo que é pertinente, que ajuda a pensar. Bom, sobre Mazzaropi, eu sou filho de um homem que era grande fã do Mazzaropi. Se não fosse o Mazzaropi, possivelmente meu pai não teria nunca se ligado em cinema brasileiro. Meu pai ele nasceu em Nova Lima, que era em 1911, quando ele nasceu. Nova Lima era uma cidade relativamente distante de Belo Horizonte. Acho que é um bairro de Belo Horizonte, mas era atrás da serra do Curral. E ele foi um cinéfilo, apesar de ter pouca instrução formal. Pai tinha chamada quarta série primária. E em Nova Lima, segundo ele, chegavam muitos filmes a cada semana, a cada 2 semanas era renovada, né, a oferta de filmes. E ele assistia muitos filmes, filmes estrangeiros, a maioria estadunidense, obviamente, mas muito filme alemão, muito filme francês e tal, e ele às vezes ia para ver os documentários que passavam lá, eram chamados de cine-jornais, né? Ele ia para ver futebol e tal. Ele ia tanto ao cinema que ele fez promessa para Nossa Senhora, que é a padroeira de Nova Lima, para perder o vício pelo cinema. Então ele gostava tanto de cinema, e duvido que... Ele nunca tinha ouvido falar, por exemplo, do Humberto Mauro. Ele foi apresentado ao Humberto Mauro por mim, já velho e tal. Então, eu estou afirmando aqui que se não fosse Mazzaropi, ele não se ligaria minimamente no cinema brasileiro. Isso ajuda a entender um pouco o impacto do Jeca Tatu, do Mazzaropi, em contraposição ao Jeca Tatu do Monteiro Lobato. Né? Parece que cumprida a função do precípua, né, conforme definida pelo Lobato, que era de chamar a atenção das autoridades, pelo mais ou menos se acomodou em termos de linguagem, porque não é um dos pontos altos da obra do Lobato, enquanto literatura. Percebe-se nitidamente que é um projeto ideológico, e não estou diminuindo a importância dessa obra, mas não visava mais que isso, mais que chamar a atenção das autoridades e da opinião pública para o estado de abandono em que se encontravam os sertanejos, né, os genericamente definidos como os homens do povo,
principalmente do povo interiorano, era assim que eufemisticamente se falava, né? Eu imagino que, por ter sido feito no momento em que o cinema já havia se afirmado como arte industrial, o alcance tenha sido muito maior. Eu confesso que não vi o Jacaratu do Mazzaropi, eu conheço fotogramas, então eu não assisti. Então não poderia nem fazer uma análise em termos de linguagem. Mas imagino que o impacto até em termos de fazer com que as imagens negativas sobre o brasileiro do interior se prolongassem. Porque chega num momento de ideologia desenvolvimentista, né? Década de 50, ao longo da década de 1950, esse filme ainda estava sendo exibido. Então, o contraponto, não o contraponto, ele é um ar mais harmônico, musical, elegante, mas a oposição violenta entre a persistência de uma imagem, entre uma imagem que persiste no tempo, que é esse sujeito esquálido, doente e tal, e a imagem que o Brasil pretendia fosse o nosso cartão de visitas diante do mundo, né? O Brasil bicampeão de futebol, um modo de jogar futebol, na década de 50, campeão, né? Na década de 58. Mas é o momento da inauguração de Brasília, é o momento em que a poesia concreta se afirma como poesia de exportação, que é o primeiro e único movimento da literatura brasileira, que gera diálogo com outros países, com criadores de outros países, a partir tanto de uma leitura da produção de todo o legado do Ocidente, de todo o legado de invenção da literatura do Ocidente, quanto de releitura dos pontos mais radicais da literatura brasileira, desde Gregório de Matos, passando por um maranhense, um poeta maranhense como Joaquim de Souza Andrade, um baiano também, do século XIX, como Pedro Quilquer. Então, a poesia concreta o que fez foi mapear esses pontos mais tensos, em termos estruturais, em termos de linguagem, da poesia brasileira, e dialogar com o mundo a partir disso, né? Então, imagino que tenha sido, tenho vontade até de estudar isso agora, gente, de pensar o impacto desse filme nos anos de 1950, que são os anos de democratização, de ideologia, né? Talvez o momento mais forte mesmo desse mito do desenvolvimentismo, né? Não sei se respondi o que você queria saber, mas é uma questão em aberto para mim, né? Falou mais alguma coisa? Falou, né? Napoleão. A Napoleão já é outro. Na minha aventura, não. Agora, tem essa lembrança também dos almanaques, né? Os almanaques farmacêuticos. Não me lembro se é o Teotônio Fontoura trabalhou também. Acho que sim. Sabe? Sim, essa coisa de você tomar o Jeca antes de tomar o biotônico e depois então, aí tem o papel já da publicidade, da indústria farmacêutica, aí, né, esse pedaço, essa coisa toda. Tem a respeito daquele negócio de colocar a botina por Monteiro Lobato, que disse, que a partir do momento que o Jeca está depois da botina, ele subiu. Não é uma coisa, não lembro. A questão da botina é o contato com a terra e a possibilidade de contaminação, né? Isso os médicos da época falavam, havia debate sobre isso. Não só o pé vai ficar com o calcanhar rachado, como se dizia naquela época, mas também vai ficar mais exposto lá. A verminose. Que virou, de fato, uma questão de saúde pública. Saiu do campo, assim, tentava-se falar naqueles anos de que seria um gosto do Jeca por viver daquele modo. Uma questão de escolha. Mas que escolha? Se aquilo que acontece tão poucos anos depois como eu gosto de chamar, do ato técnico informal de abolição do trabalho escravo no Brasil. Aquilo acontece muito pouco tempo depois. Nenhuma política pública
para a grande massa de ex-escravos e de brasileiros pobres, independentemente da cor da pele, as pessoas todas entregues à própria sorte. Então, não havia a menor possibilidade nem de se perceberem como sujeitos com direito de ter direito. Então, eu já vi gente criticando o Lobato, que ele teria achincalhado a imagem do brasileiro, mas pelo contrário. Eu não sou grande fã do Lobato, nessa ele acertou. Porque ele fez era denúncia mesmo que ele queria fazer, de uma situação de extrema vulnerabilidade a que grandes massas de brasileiros do interior estavam submetidos. E ele nem tocou na questão das periferias, né? Das favelas. Favela era um termo recente ainda, naquele momento. A favela é um termo que surge com o fim da campanha de Canudos, né? 1897. Então havia uma gama de questões. E aí dá para perceber essa nossa dificuldade de lidar com as questões de política pública. Isso tem um berço bem definido, né? Uma origem bem definida. Da favela. O que me parece aí também é ainda esse jogo sobre a identidade brasileira, né? Porque, claro, talvez eu esteja condicionado a pensar Monteiro Lobato de um lado, e aí como ele pensava as artes de uma maneira geral, a pintura, etc. E de outro lado, os modernistas e a continuidade aí dos modernistas querendo, sabe, dar um mapa de identidade para o Brasil do novo século, né? Do século XX. Então, parece esse jogo também, assim, a respeito de identidades. Mas eu também não me lembro, né, quando foi lançado o Jack Redator. O livro, salvo engano, é da década de 1920. Década de 20. O ano exato me escapa, mas é da década de 1920. Mas eu fiquei esperando que você falasse mais sobre identidade, porque eu vou querer, na verdade, ouvir mais sobre identidade, porque é um termo que me parece suspeito, por definição. É um termo que ele tem data de nascimento, inclusive, né? Ele surge, ele é contemporâneo do cinema. Ele surge por volta de 1895. E é curioso como que é um termo que foi sendo desgastado com o tempo. Ele deixa de ser o índice daquilo que se é como indivíduo e como povo, para ser o instrumento que é quase um salvo-conduto, né? Na verdade, é uma espécie de atestado de bons antecedentes que te permite a circulação, que te permite o livre trânsito. E sempre me pareceu curioso que o tópico da identidade jamais é colocado de dentro para fora, e sim de fora para dentro. Não é o sertanejo que vai se definir como sertanejo, não é o negro que vai se definir como negro, não é o gay que vai se definir como gay, não é o brasileiro que vai se definir como brasileiro. São pressões sempre externas, em momentos de crise e possibilidade de queda abrupta, em que vem em nosso socorro essa imagem do eu sou isso porque eu faço isso dessa ou daquela forma. Nós não temos discussões sobre identidade estadunidense. Não precisa. Eles são americanos. A arrogância é tão grande que eles não são nem americanos do norte, o que já seria um absurdo bastante extenso. Eles são os americanos. Nós não temos discussões sobre identidade branca. Nós não temos discussões sobre identidade masculina. Quem se discute é a mulher, quem se discute é o gay. Ou seja, são sempre aqueles sujeitos ou aquelas culturas em situação de inferioridade em termos de representação e de compartilhamento dos espaços de poder e decisão,
que são levados a discutir identidade. E nós chegamos a um ponto embaraçoso da história em que a reivindicação de cada vez mais nichos identitários, ela mais nos leva ao tensionamento de velhas questões e até ao ressurgimento de velhas questões que nós julgávamos superadas, do que propriamente ao diálogo. Quando nós nos sentamos para discutir, e a base da nossa discussão é a identidade, vamos pensar no nosso caso aqui, você de São Paulo, eu de Minas, você branco, eu negro, uma multiplicidade de nichos identitários, como para usar esse termo que eu inventei agora, que a gente será um milagre se a gente chegar a um bom termo, a partir desse lugar, dessa visada identitária. Aí vieram os antropólogos ao longo da década de 80 e 90 mostrando, não, a identidade é algo flexível, cambiante. À medida que você caminha, você vai aglutinando outras. Aí a minha pergunta é sempre, para que tanta identidade? Se é tão cambiante assim, tão flexível e variável conforme a movência pelos vários espaços, para quê? E a identidade brasileira, ela me parece uma questão emblemática para discutir isso aí, porque ela tem sido, sempre que ela é evocada, nos momentos de crise da nação, da ideia de nação, ela aparece como um movimento que, para se tornar minimamente inteligível, ela precisa ser excludente. Então, o Brasil, ao longo do século XX, ele teve o descaramento de produzir, enquanto discurso de relações internacionais, uma imagem do Brasil da qual nem índios nem negros participavam. O Brasil cometeu a burrice de mandar uma representação para o Festival de Arte Negra no Senegal, em 1966, que tinha mais de 60 artistas e apenas 3 ou 4 negros. Foi um mito histórico. O Brasil pagou, impedindo intelectuais e artistas como Abdias do Nascimento, que foi um dos grandes militantes antirracismo no Brasil, de tomar parte da delegação oficial. Então o Brasil gastou muito, o Itamaraty gastou muito tempo e latim tentando convencer o mundo de que o Brasil era um país branco, um país no qual já não havia índios e não havia negros. Quando, depois da década de 1970, com os movimentos de libertação das antigas colônias africanas, o Itamaraty, não é Itamaraty, a diplomacia é o termo que é usado. A diplomacia brasileira passa a se empenhar na afirmação de um país mestiço. Com Lula, isso muda tão radicalmente que depois que o Lula pede perdão, o Brasil passa a ser visto como um país negro. Então, nós não sabemos o que o Brasil será daqui a 2 anos. Só querendo, assim, anedoticamente, mostrar como que o tópico de identidade, ele tem que perder peso diante do que volto aí ao espetáculo. Se alguém quiser reduzir, dizer que isso é a expressão da identidade do Triângulo, ou de Minas, ou do Brasil, pode, obviamente pode. Mas vai perder o melhor, do que é o espetáculo. Porque, como eu disse, nessa intenção, nesse intuito de produzir um discurso unificador, o Brasil acabou também descobrindo uma vocação imperialista. Porque tem uma negação da relação com o Cone Sul, que a guerra que nós chamamos de Guerra do Paraguai, os paraguaios não chamam assim, eles chamam de massacre. Mostra bem como que esses discursos de unidade a partir da identidade, como que eles potencializam 2 níveis de violência do Brasil. Uma interna, contra índios e negros prioritariamente, e outra com relação àqueles países que poderiam ser nossos parceiros. Então, para ficar um pouco mais ainda no espetáculo, eu vi
e vi com muito prazer as pontas soltas. Cabe a quem quiser fazer essa unificação, quem quiser fazer leituras mais confortáveis. Eu saio extremamente desconfortável, mas um desconforto que é produtivo, no meu caso. Por onde passou toda essa viagem linguageira que me deixa contente quando chega o espetáculo, não fiquei com vontade de ir embora antes, até porque não podia, mas eu fiquei muito feliz de ver tudo e de ouvir não a construção de um discurso unificador, mas de ver com nitidez o enunciado que nem mesmo se dava o trabalho de se fechar, as pontas ficavam abertas. E isso é algo que a história que nos legou, a historiografia, mas que hoje é lema de outras ciências, né? Que é a questão do tempo sincrônico. Eu me vi imerso numa atmosfera sincrônica e não diacrônica. Diacrônica, aquela em que a sucessão do tempo é linear. Sincrônica, aquela em que o tempo é circular. E nós, como ameríndios e como africanos, nós somos também portugueses, mas somos ameríndios e africanos na nossa relação com o tempo. E para ficar aqui em Uberlândia, basta ouvir a gravação de O Cio da Terra, de Milton e Chico, com Pena Branca e Chavantinho, para entender o que eu estou falando. Porque o texto é circular e a música é modal. Precisava daquelas duas vozes, e quando entra Milton, aí fica mais interessante ainda, porque tem um corte barroquizante que impede de novo reducionismos. Então a nossa vocação, nós mineiros, é a circularidade, é o desbordamento, é o excesso, é nunca a síntese. Nós não nascemos para produzir síntese nenhuma. Nós não somos paulistas da USP para explicar o Brasil. Nós somos aqueles que, conforme disse o Betinho, o saudoso Betinho de Souza, nós somos desse lugar, de lugares, de muitos lugares, onde Deus contra o diabo dá empate. E o empate é o que nos constitui. Nunca a aspiração de uma síntese, né? E muito menos uma síntese por meio dessa falácia que é a identidade.